14, 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deixa sua Bíblia aberta que a gente vai, em alguns capítulos, passar, tá bom? Eu me lembro que vou fazer uma breve introdução, quando eu me casei, fiquei 1 ano morando com a minha mãe. Morei 1 ano ali e nós construímos, e minha mãe falou: vocês vão ficar aqui 1 ano só. Eu falei: tá bom, mãe. E já estava quase construído, tudo certinho. Mas nós já não vivíamos a vida que nós já parecia que nós estávamos vivendo a vida lá na nossa casa. Né? A gente comprava as coisinhas, não comprava lá para minha mãe. Lá comprava, claro, alimento, aquelas coisas. Mas tudo que nós pensávamos já era na direção do que estava por vir, né? Da nossa casa lá, que a gente tem ali na Brasilândia. E nós fomos lá na Casa Bahia, compramos um monte de coisa, fizemos acho que 15 prestações, na época era carnezinho. E nós já estávamos vivendo tudo aquilo. Estávamos vivendo aqui no Jaraguá, mas com o pensamento lá. E o reino de Deus é exatamente isso. Nós estamos vivendo aqui o físico, mas nós temos que pensar lá no espiritual, né? Então, nós temos que investir lá no reino de Deus, né? E o reino de Deus é exatamente isso, que Jesus ele vem anunciando para a gente, né? O que não é o reino de Deus? Às vezes a gente faz uma confusão. O reino dos céus, né? É o céu. Não, não é o céu. O reino de Deus é de onde... O reino do céu, o reino, quer dizer, né? O reino, ele vem do céu. Então, por exemplo, a gente às vezes fala, fulano de Minas, entendeu? Veio de Minas. Então, o rei da Inglaterra. O lugar é Inglaterra. Então, o reino dos céus. Reino é um lugar, depois eu vou dar a definição certinha aqui de reino. É onde vem. Não que o céu está ali junto também, tudo, mas é mais que isso. E a gente vai estar falando sobre isso. E a igreja, a gente também confunde também esse reinado com a igreja. A igreja ela faz parte ali, a igreja ela é uma espécie de algo que é usado pelo reino, um agente. Podemos dizer que ela é um agente do reino, a qual leva o evangelho e leva esse reino, né? Então, tem o céu, tem a igreja e o reino. Agora nós vamos para a definição certinha de reino. Reino é o domínio, a soberania e a extensão de Deus. Porque Deus, ele é santo. Então, quando nós recebemos a Cristo, nós somos essa extensão de Deus. Qual é a cultura de Deus? Ela é santa. Ela é santa. Então, para a gente entender melhor isso, nós vamos voltar lá no Gênesis. Em Gênesis, quando o homem, Adão e Eva, estavam ali, eles recebiam as ordens de Deus. Então, vocês imaginam 2 atmosferas, né? A terra físico e aqui o reino espiritual. Quando na viração do dia, esse reino, ele encontrava o espiritual encontrava o material e governava. Não sei se vocês estão entendendo. Estão entendendo, irmãos? Então, esse poder, essa soberania, esse domínio se encontrava com algo físico e fazia o controle. Então, a administração era espiritual. Quando houve o pecado, houve essa ruptura. Quando houve essa ruptura, o homem separou. Então, lá aí depois, Deus, o que ele faz? Através dos profetas,
Deus, o que ele faz? Ele constrói um tabernáculo, e esse tabernáculo, o homem, para ter esse contato de novo, Deus ele permite que ele mate um bezerrinho, e ele ora ali, e ele confessa todos os seus pecados, e esse bezerro morre no lugar dele. Aí tem de novo, abre esse canal de novo, espiritual, com o material, com o terreno, e ele tem esse contato de novo e governa de novo a terra através do povo de Israel. Era o que Moisés fazia ali com o povo. Então, eles iam lá, faziam o sacrifício tal, acho que uma vez por ano, e fazia esse sacrifício, tinha aquele contato de novo, e Deus dava as ordens. Esse é o reinado. O reinado é o governo de Deus sobre a terra. E aí depois disso, para a gente entender melhor, o filho de Davi vai lá e faz o templo de Salomão. Salomão, ia falar o filho de Davi. E faz o templo. E é a mesma coisa, mas só que é num lugar que fica fixo. E vai lá, faz a mesma coisa e tem esse contato e governa o povo. E vai governando o povo. Depois o próprio Deus, ele vem à terra, que é o tabernáculo vivo, morre em forma de cruz e nos dá essa coisa. Mas Feijão, nós somos pecadores. Como é que é isso? Cristo morreu por cada um de nós. Cristo morreu por cada um de nós. Então, nós estando em Cristo, Deus habitando em nós, a igreja tem essa missão. Esse contato espiritual de novo. Então, quando você chega lá no seu serviço ou na sua casa, é o reino que está chegando. É o reino de Deus que está chegando ali. Né? E é muito interessante falar que o reino ele é e vai ser ainda, né? Está por vir, mas ele já é. Tem o apóstolo Paulo ele faz sempre isso, né? Nas cartas dele ele já é, mas está por vir, mas é futuro, mas é agora. Então, quando você está em Cristo, nós estando em Cristo, nós pegamos flechinhos desse reino. Então, quando Jesus ele começou o seu ministério, tem uma das passagens que é do endemoniado, aqui ó, Mateus 12, 28. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente tem chegado o reino de Deus sobre vós. Então, o que ele quer dizer ali? Que lá no reino de Deus, que é a extensão do governo de Deus, lá não tem demônio. Que a extensão do reino de Deus, quando ele multiplica pães e peixes, lá não tem fome. E ele vai dando vários flashes dele. Aí tem uma hora que uma mulher ela encosta nele, que ela está com fluxo de sangue. Ela encosta nesse poder, nessa soberania de Deus, e sai virtude de Deus e cura a mulher. Por quê? Ele é o próprio tabernáculo, ele é o próprio Deus, ele é a própria extensão da justiça de Deus. Então, onde Deus chega, não tem fome. Então, eu estava lendo aqui, eu fiquei maravilhado. Tem uma hora que ele vai lá e cura o cego. No reino de Deus não tem cego. No reino de Deus não tem confusão. No reino de Deus não tem briga. No reino de Deus, então ele vem anunciando esse reino. Chega uma hora que os discípulos, eles pegam ali e falam, eles ficam com medo, né, que Jesus ele vai se entregar, e eles ficam atônitos, e Jesus fala que é preciso ele ir, porque Deus estava com ele, era Deus conosco, Emmanuel, né, mas ele precisa ir para Deus fazer esse tabernáculo na gente. Né? Tem até um rapazinho que ele vê uma moto e a moto não quer pegar, né? Ele está ali tentando pegar a moto e ele está no cantinho, crente ali, todo espiritual. Ele falou, vou orar pelaquela moto ali.
Aí ele vai lá. Ô moço, dá licença, posso orar pela sua moto? Pode sim, pode sim. Aí ele vai lá, põe a mão na moto lá. Senhor, faz essa moto pegar. A moto vai lá e pega. É o reino de Deus chegando, meu irmão. É o reino de Deus. Está chegando. Foi um gesto simples, coisa simples. Ali uma moto, mas a moto não estava pegando. Teve um irmão que ele foi levar... Estava levando o pessoal embora, tal, da igreja, aí voltava e voltava. Aí quando chegou lá, foi passar o cartão, a mulher falou, a máquina não está pegando. Aí ele falou assim, qual máquina não está pegando? Meu Deus, e agora para mim ir embora? Porque ele tinha que ligar, né, para uma pessoa para ver se estava lá. E naquela época de colocar ficha, né, colocar crédito. Aí ele vai lá e fica, tenta. Ela fala, eu não te falei que a máquina está quebrada? Ele falou, vou orar. Então, muitas vezes, nós somos criaturas de Deus e temos esse Deus dentro da gente, somos esse tabernáculo. E muitas vezes nós não sabemos o potencial que Deus dá para a gente. Que Deus fala que a gente vai fazer coisa ainda mais, porque Ele orou lá e colocou o crédito lá. Ele pagou tudo certinho. Deus não fez o milagre lá da TIM. Deus fez outros milagres. Então, Deus ele vai lá e ele age. Vocês podem lembrar na cabeça de vocês tantas coisas que vocês já oraram e já aconteceram. Né? Eu lembro muito da Patrícia. A Patrícia fala muito de reino. É o reino, é o reino, é o reino. Quando eu estava preparando essa pregação, eu lembrava dela. Ela fala, não, é o reino, tal. Às vezes nós estamos aqui na oração, ela fala de reino e tal. Eu falo, não, é isso mesmo, Pati. Então, em Gênesis, no Éden, ele era o jardim. Em Êxodo, o tabernáculo. Em Reis, era o tabernáculo também fixo. Nos evangélicos, era o filho. Agora, é a igreja que vai representando esse reino. A igreja vai representando esse reino. E aonde a igreja chega, onde a luz chega, onde o sal chega, ele vai lá e faz a diferença. Então, quando você estiver lá no seu serviço, você estiver lá onde você estiver, você é representante desse reino. Você é representante desse reino. E Deus, devagarinho, Ele vai dando os pitacos desse reino. Né? Em Hebreus 6, 4, 15... Hebreus 6, 4, 15. É impossível, pois aqueles que têm uma vez foram iluminados, provam o dom celestial, se tornam participantes do Espírito Santo, provam a palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Então, ao mesmo tempo que nós recebemos esses flashes, nós já estamos e não estamos no reino. Mas esse mundo vindouro, ele está falando aqui, ó. Aqueles que receberam, uma vez foram iluminados, é impossível, né, que se torne participante desse. Provam que a palavra de Deus e poderes do mundo vindouro. Então, quando você experimenta algo. Eu lembro quando minha mãe ela fazia lasanha, aqueles negócios bem gostosos no domingo. Era mais no domingo, né? Que as comidas é mais caprichada. Aí você fica esperando horas ali para comer e tal. Aí ela falava, experimenta aqui a lasanha. Aí experimentava. Aí você vai lá, experimenta aquele algo gostoso, é uma delícia. Mas é a mesma coisa o reino de Deus. A gente experimenta milagres, cura. Mas lá no céu tem muito mais. Minha mãe falava, não, calma filho, lá na panela tem muito mais. Isso daí é gostoso? É gostoso, né? É bom, né? Você sentiu, né? Lá na panela está cheio. Então, tudo isso que nós experimentamos aqui, quando igreja, quando a pessoa entra ali, ela sente diferença aqui. Um lugar de paz, tranquilidade. Pergunta para os visitantes novos. Eu me lembro quando eu entrei aqui a primeira vez. Aniversário da igreja. Eu falei, nossa, que lugar é diferente. Então, quando você experimenta aquilo e você quer e você... entendi. Entendi, é o reino de Deus. Então, esse reino, nós não precisamos ficar com medo. O reino está próximo, o reino está vindo, o reino...
quando esse reino vem, né? Todo mundo acho que fica perguntando, né? Nós somos assim, né? O ser humano é assim. Quando esse reino vem? E Deus, quando Ele faz isso, quando Ele morre na forma de cruz, Ele vem da época, da era vindoura, entra nesse século, Ele invade esse século e domina. Mas só que Ele domina aqueles que Ele chama e que querem obedecer a Ele. Então esse século é do príncipe da potestade das trevas, o primeiro que pecou. Então, o secularismo, o século, ele pertence ao inimigo. Então, nós trabalhamos de segunda a sexta circular. Sábado e domingo eu sou espiritual. Mas quando você é agente do reino, você é espiritual. Você tem que ser espiritual, você tem que ser essa extensão de Deus, a cultura de Deus que é santa, lá onde você trabalha, lá na escola, aí fora. Então, esse ser espiritual não é só, quarta-feira eu sou espiritual. Não, mas eu estou aqui na festa da firma. Não, aqui é outro esquema. Aqui, não. Você é a extensão de Deus ali. Você é um tabernáculo de Deus. Então, em Colossenses 1:13 vai falar que Ele nos tirou do reino da potestade das trevas e nos levou para um reino de amor do seu Filho. Então Ele nos comprou. Então nós estamos aqui. Eu fiquei maravilhado com essa prova. Peraí, eu sou um agente do reino, pô. Chegar lá, eu sou do reino, viu? Então, quando você chegar, você ora, você conversa com alguém, você vai lá, você pode estar fazendo as coisas, né? Noé, quando Deus chama ele, está em Gênesis 7, a partir do 1, quando Deus chama Noé, ele quer fazer exatamente isso. Noé ali, ele está fazendo o que Deus mandou. Então Noé não ficou, Deus, quando que é que vai? É a mesma coisa nós fazemos, quando Deus vai vir, quando Jesus vai voltar. E Noé, ele vai chamando o povo não vai, Noé é besta, Noé não sei o quê, Noé... E vai fazendo, porque o juízo de Deus, a soberania de Deus, ela está vindo, porque o povo está pecando. Mas só que no caso de Noé, ele falou, não, eu vou fazer outra era aqui, mas só que eu vou guardar você para continuar. Então, nós temos que se preparar. Deus fez o sacrifício, a salvação era gratuita, mas nós temos que se preparar para esse noivo voltar. É o que Noé fez. Noé não chegou lá e falou assim, Deus falou para mim fazer isso aí, mas eu vou comprar um terreno ali, uma casa. E não, Noé, ele pega e ele vai obedecer a Deus. Se nós olharmos o nosso extrato na conta bancária, a gente vai ver que isso daqui, eu gastei isso aqui com o quê? Isso aqui com o quê? Isso aqui foi para o reino? Isso daqui foi para onde? Nós vamos ficar espantados. Eu estava vendo esse estudo, eu falei, meu Deus do céu, tem que melhorar muito. Porque, assim, nós muitas vezes, através desse secularismo, nós se embananamos todinho aí e ficamos, não dá tempo, não sei o quê. E Noé, ele vai ali e fecha ali. O papel disso agora é a igreja. Anunciar para as pessoas que isso está acontecendo. A palavra de Deus vai falar que vai ser o mesmo, daí eles vão perguntar lá, né, para Jesus, mas quando vai ser os tempos dos fins? Vai ser igual Noé, bebiam tudo, casavam, davam em casamento, porque é uma geração hedonista, só pensava nele mesmo, só pensava no umbigo dele, só pensava em comer e beber e festa. Então, e quando falavam casavam e davam em casamentos, eles, no casamento está dando certo, vou separar, vou casar com o outro. Não está diferente de hoje. Não está diferente de hoje. Então, essa palavra, ela me chocou muito, né? Ela me chocou muito. O que nós estamos fazendo com essa boa notícia que Deus deu?
Nós estamos anunciando essa boa notícia, né? Para a gente refletir. Ou nós estamos pensando na gente. Vou evangelizar o vizinho, vou evangelizar ciclano, tal. Mas não é métodos, é deixar o Espírito Santo usar a gente, né? E aí os discípulos, em Mateus 24:14, eles vão perguntar para Jesus, né? Jesus, quando será o fim? Quando será o fim dessa era, né? Desse tempo aqui, desse século, né? Porque ele não fala o fim do mundo ali, é outra palavra que ele fala. É o fim desse tempo. Quando a gente fala em reinado, você pensa lá, um rei da Inglaterra reinou de 1900 a 1950. Então é um tempo de reinado que Deus ele vai ter. Com poder, autoridade, com justiça, sem lágrimas, sem doença. É isso, reinado. Reinado de Deus, né? Muitas vezes a gente confunde. Vou esperar um presidente cristão, Sim, pode até ser. Mas a gente tem que esperar por Jesus. Maranata, a hora vem Jesus, ele vem voltar e reinar a sua soberania. E a sua cultura, que ela é santa, né? Muitas vezes vai ter que ter alguém que vai. Porque as coisas não vão melhorar assim. Tem duas parábolas, né, que ele fala, dá alguns flashes para os seus seguidores ali, né? Ele vai falar assim, a parábola dos grãos que são jogados, ela é primordial para entender o reino de Deus. Porque ela vai caindo em vários lugares ali. Mas tem um lugar, cai em predegulho, cai não sei aonde, mas tem um lugar que ela germina, tudo certinho. Ela germina e vai dando fruto. Aquele crente que, quando ele vem para a igreja e ele entende a palavra de Deus, e ele, espiritual, daí Jesus vai até falar, depois vocês leem, que se vocês não entenderem, ele fala para os discípulos, se vocês não entenderem essa parábola, as outras vocês não vão entender. Porque você tem que ser espiritual para entender essa parábola. Aí depois ele vai falar a parábola do joio, que o joio e o trigo vai crescendo na igreja, vai crescendo o joio e o trigo. Por que não arranca? Porque senão você vai arrancar trigo também. Então, às vezes nós pensamos, é o irmãozinho ali que é um joio e tal. Mas não é a maldade que o inimigo planta nele, que vai crescendo junto. Ele está falando da maldade, mas só que a igreja também está crescendo. A igreja cresce também. A igreja está crescendo, a maldade no mundo está crescendo. E nós estamos vivendo aqui, a gente vê a maldade crescendo. Mas muitas vezes eles não veem a maldade crescendo. E essas duas parábolas, elas vão se entrelaçando ali. Para você entender uma, você tem que entender a primeira, aí você vai entender todas as outras. Porque ele vai dando esses flechinhos, né? Esse pouquinho de comida que minha mãe me dava ali no domingo. Não, a panela tem mais. Lá no reino dos céus é mais que isso. É mais. Você experimentou um dia aqui, você sentiu a presença de Deus? Não, lá vai ser o tempo inteiro a presença de Deus. Lá tem um balde da presença de Deus. Então, daí ele vai falar em Mateus 24:4. E será pregado esse evangelho por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então, a igreja ela tem um papel fundamental. Já está dando horário ali, estou acabando. A igreja ela tem um papel fundamental, que é levar esse evangelho. Então, quando vai ser o fim? Quando pregar para a última pessoa. Jesus está falando aqui, Mateus 24:4. Aí vai ser o fim. Então, vamos anunciar o reino de Deus, vamos pregar a palavra de Deus. Senhor, agora vem, Senhor. Eu fiquei maravilhado, mas nunca tinha entendido assim, né? Mas Deus sabe a hora. Não adianta nós falar, vamos fazer um plano. Não, a gente tem que anunciar. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Anunciou lá, sei lá, fez uma transmissão lá, todo mundo anunciou, escutou a palavra de Jesus, voltou. Aqueles que estão em Cristo Jesus já vai estar junto e vai para o céu. Então, isso daqui eu fiquei olhando e falei,
nossa, muito... E o reino de Deus, e a gente sente essa presença de Deus, e a gente quer mais, cada vez mais. Quando a gente está aqui cantando louvor e tal, né? E domingo o Didi ministrou aqui também, foi muito bom, legal. E você chora, e daí pregou a palavra, o Edson. Aí quando é o pastor, é outra pessoa, é o Mauro, é o Zé. E você vai se enchendo para levar esse reino de Deus.